estamos para a nossa Happy Hour, para a nossa conversa descontraída sobre maternidade, não é? E hoje o que é que eu quero, antes de começar também e ir um bocadinho atrás do nosso tema, gostava muito aqui também de falar para os pais e para os alunos, digamos assim, que esta semana voltaram às aulas. Não é o meu caso, nem dos convidados que vamos ter hoje, mas a verdade é que tenho percebido por amigos, também por coisas que tenho lido, que não tem sido muito fácil. É uma semana de adaptação, não é? De instalar aplicações, de tentar cumprir aquilo que os professores pedem, tentar instalar tudo, ajudar os filhos. Acho que é um bocado isso. Não está a ser uma semana, não estão a ser dias muito fáceis para os pais e para os filhos que agora começaram as aulas e que têm que se adaptar a tudo isto. Mas a verdade é que eu acho que esta semana tem que ser encarada assim e até a próxima como adaptação e muito como estar ali a apoiar os filhos e a ajudá-los a ter as ferramentas para depois realmente começarem a estar sozinhos. Portanto, acho que os pais têm estado a perder muito tempo a instalar coisas, a encaminhar os filhos, a tentarem perceber o que é que os professores estão aqui a pedir, mas acho que tem que ser encarado desta forma mesmo de este é o início, vamos aqui adaptar-nos todos, vamos ajudá-los e dar-lhes ferramentas para depois eles continuarem. Isto de quem está ao longe e não tem isso, não é apenas de experiências que tenho aqui ouvido, portanto também queria aqui mandar uma mensagem aos que têm os filhos agora a recomeçar as escolas e estão aí nessa tarefa. Hoje é bem diferente, hoje os nossos aqui dois convidados, chamemos-lhe assim, que são dois amigos meus, têm dois bebés, ainda não têm 1 ano os filhos, e também 2 empresas que eu digo que são bebés porque são as primeiras empresas deles, também não têm assim tantos anos, e portanto eu queria perceber como é que se concilia isto, fechados em casa, não é? Em família, e a gerir estas 2 coisas. Portanto, eu já convidei aqui a Rita, para perceber, vamos aqui, olá! Estás boa? E o teu, Dudu, está bom? Está aqui a comer elásticos, que é o que ele gosta. Gosta muito, ok? Estás bom? Olá! Já começa a palrar, claro, há muito tempo, Sim, não é? sim. Já diz muitas coisas, especialmente o já está. Já Quando quer está. baixar de um assunto, já está. Já diz Ora, sim, assim se calhar então, para começar, fala um bocadinho só assim de ti, um bocadinho também és mãe há quanto tempo e também da tua empresa recente, só assim para contextualizar. Vai, eu vou tentar, porque ele não. Ai, que lindo! Muito bom. Pronto, agora vai fazer gracinhas todas. Claro, agora é alto. Já sabem também, não é? Exato, já vai aprendendo. Então, eu fui. O Du nasceu em junho, portanto ele tem agora 10 meses e pronto, e tem sido uma adaptação porque, bem como dizes, eu tinha outro, e tenho, outro bebê que nasceu primeiro e pronto, e que está agora com já está com 2 anos e começou em janeiro e pronto, eu fiz a minha própria empresa de um estúdio de animação e pronto, eu e o João decidimos que não íamos adiar, que a vida profissional e a vida pessoal tinham que andar a par e que fazia sentido darmos o passo da maternidade e da paternidade, no caso dele, e portanto começarmos a tentar ter filhos e o Du nasceu em junho. E vá lá que ele é um bebê espetacular. Eu acho que todas as mães têm isso dos bebés, mas pronto, mas eu acho que há sempre aqui o fator sorte associado. E nós temos a sorte de ter o Du que pronto, obviamente que dá um trabalho que um bebê dá, mas é muito bem disposto, é muito divertido, é bonzinho, pelo menos ainda não começou naquela fase das birras a fase dos dentes tem sido ótima, porque ele já tem 6 dentes e nem sequer notei que eles nasceram, portanto tudo tem sido bem, não faz febre, não faz nada, portanto acho que temos muita sorte. E aqui a par, como eu estava a gerir com a empresa antes de tudo isto começar, eu estava na creche, e portanto eu ia deixá-lo, o pai ia buscá-lo ao final do dia, e pronto, e portanto conseguíamos ter aqui as horas de trabalho, que hoje em dia já não existem, as horas de trabalho completas e sem distrações, ou pelo menos com as distrações que nós queríamos que tivesse, não com uma que persiste e que anda sempre a chamar por nós. Agora, aquilo que nós fazemos foi adaptarmos antes de nós começarmos a perceber que íamos ficar todos em casa. Nós conversámos os dois e íamos tornar um dos quartos o escritório. E pronto, então instalámos tudo, computadores, escrito, pronto, a mesa, cadeiras, tudo.
E pronto, porque dissemos, bem, ok, vamos trabalhar para casa, vamos fazer turnos de certeza, mas temos aqui que gerir quando é que fica um e quando é que fica outro. E pronto, e quando um está, pelo menos está concentrado a 100%. E pronto, e tem sido assim que nós temos feito turnos. Nas primeiras semanas não foi muito fácil, porque não propriamente por causa do Du, mas entre nós estarmos sempre a pensar de pronto, mas já fiz da última vez, agora vais tu, agora vou eu, mas agora preciso mesmo. Portanto, não, percebemos que não podíamos estar a ser tão rígidos nos turnos e que tínhamos que ser mais moldáveis, porque tudo isto é diferente para todos, não é? Claro. E, portanto, também para os bebés, mesmo os bebés cujos pais decidem que eles fiquem em casa, ou com os avós, ou isto, e que, e pronto, e que fiquem em casa o tempo todo, nunca ficam em casa o tempo todo. Vão ao parque, saem, divertem-se. Não é uma coisa. Eu acho que o está farto de ter estes brinquedos, mas olha o que ele Claro. E em relação ao facto de teres a tua empresa, não é? Porque às tantas isto também mudou tudo e falo, não sei como é que está a correr, ou seja, a minha questão também é essa, se tem afetado muito também o teu estado, o facto de se calhar de haver menos trabalho ou de teres que estar aqui a gerir uma série de coisas, tens conseguido controlar isso? Como é que isso tem corrido? Sim, pronto, no fundo, aquilo que começou a acontecer, como na maior parte dos setores, eu mesmo assim ainda tenho a sorte do meu trabalho conseguir ser todo feito no computador e, portanto, não ter que sair para realizar, não tenho que fazer estudos empíricos, não tenho que ir ao campo, não tenho que gravar fora, não tenho nada. E, portanto, consigo realizar tudo, ter as ideias, fazer guião, desenhar, animação, tudo no computador. Obviamente, depois a parte de sonoplastia e de locução. Tenho os contactos que também estão em casa e que têm estúdios em casa, portanto, essa parte tivemos que adaptar, mas temos conseguido gerir assim. Agora, obviamente que é tentar aqui controlar um bocadinho a ansiedade porque é sempre o problema de quem trabalha por conta própria, mas que até agora tinha estado a correr muito bem, que tínhamos um fluxo regular, digamos assim, mas agora, obviamente, que tivemos um decréscimo. Contudo, não sou daquelas pessoas, felizmente, ou pelo menos que ainda consegue dizer que não parou. Portanto, tenho tido alguns trabalhos, sei lá, uns 3, 4 trabalhos por semana, o que acaba por ser bom. Às vezes são trabalhos um bocadinho maiores, que me ocupam 2, 3 dias, mas até agora não foi assim um muito, muito grande. Mas pronto, mas vou conseguindo aqui gerir algumas expectativas e perceber que, pronto, vá lá que tivemos um bom fluxo de trabalho antes disto tudo começar. E, portanto, que dá para aguentar ainda alguns meses, se isto parar de repente, pronto, pagando, obviamente, tudo aquilo que todas as obrigatoriedades que uma empresa tem e salários. Agora, pronto, é gerir aqui um bocadinho a frustração de será que sou eu? Então, mas porquê que não ganho? Não é. Neste momento, nem as empresas têm, ou estão mais preocupadas em pagar salários do que propriamente comunicar uma marca e investir em comunicação, porque com a instabilidade que neste momento toda a gente está, acho que ninguém, ou pelo menos são poucas aquelas que arriscam e que têm, se calhar, um bom budget para dizer não, ok, isto aqui está seguro, por isso vamos. E todas aquelas que estão a ter um boom gigante nesta quarentena, porque estão a ser muito requisitadas, ou para produção, ou para, não sei, mercearias, isto e aquilo, eu acho que nem sequer têm às vezes tempo, ou seja, elas não precisam de promoção de marca nem da empresa, porque elas já estão a ter tudo aquilo. Portanto, tem sido aqui um bocado um jogo de. Não sei, acho que tem havido aqui uma ginástica mental e pronto. E acho que o Du também tem ajudado, porque quando não tenho trabalho, ou pelo menos quando estou à espera de alterações, ou isto ou aquilo, também não fico parada. Portanto, aquela coisa que eu vejo muitas vezes a dizerem de agora tenho tempo para ler, agora tenho tempo para ver séries. Eu não tenho. Também não, nada. Mas eu acho que isto aqui é aquilo que divide bem quem tem filhos e quem não tem. Ou quem tem filhos. É isso. Que eu acho mas a Alice tem 5 anos, imagina, e eu também não tenho. Ainda ontem eu dizia ao Vitor assim, opa, é assim, temos que começar, quer dizer, vimos a Casa de Papel, assim, mas não foi seguida, que tínhamos que ver, acabámos, e às tantas pessoas dizem, pá, temos que começar a ver outra série, porque é uma vergonha, estamos em casa e não conseguimos ver nada. Nós também vimos a Casa de Papel, mas ficámos, sei lá, até às 4 da manhã, vimos assim de seguida, depois, pá, vamos tentar, vamos agora ver assim de seguida. O Du dorme, vai para a cama. Depende, isto aqui é muito. Nós não gerimos, não estamos muito disciplinados, porque achamos que, entretanto, 2 ou 3 dias antes de ir para a creche, a coisa dá-se. Isto foi um telemóvel.
Mas aquilo que temos feito com a Casa de Papel foi isso, e mesmo assim eu dormo 9 horas seguidas, Boa. portanto é ótimo para esta idade e cima. Mas pronto, depois quando acorda é brincar, é isto, é aquilo, depois é a cestinha é para trabalhar, é para responder e-mails. É isso mesmo. Porque uma das coisas que essa idade, ou seja, por um lado é bom, porque vocês estás a ter a oportunidade de assistir a todas as aprendizagens dele nesta fase, que são tantas. É. Por outro, requer muito. Quem está com ele tem que estar, não pode estar a fazer mais nada, não é? Não, e nem sequer, isso eu já me tinha mentalizado antes do nascer, quando nós tínhamos sempre, pronto, nós tínhamos uma afilhada que era muito bebê na altura, estávamos a pensar ter filhos. E uma das coisas que nos mentalizámos logo, também porque aprendemos com ela, era que nem sequer valia a pena apressar o tempo com eles. Porque acho que mesmo, por exemplo, o adormecer. Quando vou adormecer, eu tenho que estar lá, não posso estar a pensar que tenho que ir responder um e-mail ou que tenho uma alteração para fazer ou que, entretanto, a acabar o dia eu disse que entregava hoje. E pronto, e obviamente que eu acho que toda a gente tem que ter aqui um bocadinho de abertura e de flexibilidade, mesmo os clientes, de perceberem que eles não têm, obviamente, que saber da minha vida, mas se calhar, se não vai às 6 e vai às 7, pronto, foi e pronto. E eu aprendi isso, que quando estou com ele, tem que ser o tempo dele. Portanto, eu consigo adormecê-lo muito mais rápido se estiver calma, descontraída e nem sequer estiver a pensar, já passaram 20 minutos. Portanto, é muito mais fácil. E é a mesma coisa para brincar, porque ele sente perfeitamente quando eu estou. E às vezes sento fazer as duas coisas ao mesmo tempo porque não dá, porque o João precisa mesmo de estar focado, porque também tem coisas para entregar. Portanto, eu estou na sala com ele e estou a tentar trabalhar ao mesmo tempo e estou muito tempo ao computador, porque depois uma pessoa também perde o tempo. Portanto, estou muito tempo ao computador, já o tenho a tentar vir para o computador, em cima de mim, a tentar, portanto, é natural e é ele a pedir para eu lhe dar atenção a ele e ele não liga nenhuma à televisão, o que sempre foi uma coisa que nós nunca pusemos. Neste momento, algumas horas do dia, pensámos, bem, ok, vamos pôr aqui só um barulho de fundo só para ver se ele se é mais uma coisa, porque são sempre os mesmos brinquedos, são sempre as mesmas paredes, por isso vamos ter aqui alguma coisa mais colorida. Ele não liga nenhuma, por isso nós também já desistimos um bocadinho, portanto, e ainda bem, por isso liga aos filmes da Disney, portanto é bom. Mas de resto é o tempo com ele. E outra coisa, que é o teu trabalho é criativo, não é? E tens conseguido criar, tens conseguido ser criativo, é fácil ou isto afeta-te ou não? Como é que estás aí a gerir essa parte? Eu sou um bocadinho disciplinada nesse termo, por isso quando eu mentalizo que tem que sair alguma coisa, ela tem que sair. E eu aproveito sempre as horas da siesta dele, porque à noite eu já não estou assim tão criativa, à noite até me sinto um bocado frustrada quando tenho que criar alguma coisa durante a noite. Uma coisa é dar continuidade a algo que já estava a ser feito, outra coisa é criar algo novo. Portanto a siesta dele é aquele tempo em que eu sei, e ela às vezes dorme 1 hora, outras vezes dorme 2, e é aquele tempo em que eu sei que pelo menos o pontapé de saída tem que ser lançado. E portanto é isso que faço, que é na cesta dele, mentalismo, já se calhar tinha feito alguma pesquisa antes, já me tinha inspirado e parece que focada com os meus fones e ouvir a minha música consigo dar, começar alguma coisa. Às vezes não é a ideia total, mas começa a ser trabalhada. E portanto, nesse sentido, tenho tido alguma facilidade, ou melhor, acho que tem sido mais fácil do que, por exemplo, quando estava sem ele, ou quando não estávamos de quarentena, porque às vezes é aquela coisa de tenho o dia todo para pensar eu também sou assim. Durante o dia todo não sai nada. E às vezes em 2 horas sai tipo uma coisa giríssima e que é preciso de reformular e o que o cliente gosta no instante. Portanto, eu sinto às vezes que é aquela coisa de trabalhar à pressão e com um tempo muito limitado, porque agora não é aquela coisa de mãe, toma aí conta de horas que eu já estou a trabalhar, ou olha, fica agora com os avós. Não, somos nós e pronto, e ele tem que comer, ele tem que tomar banho, ele tem isto, por isso tem horas específicas, por isso não é, espera aí mais aqui 1 hora ou 2 horas e eu acabo isto e já está. Portanto, eu acho que essa disciplina tem ajudado, porque ele acaba por pôr essa regra. Ok. E falavas também dos clientes há bocado. Como é que eles estão? Estão mais flexíveis? Achas que está tudo mais... As pessoas realmente mudaram e estão todas diferentes nesta altura, não é? Claro. Sim, é assim, aquilo que eu sinto é que eles têm... muitos deles sabem que sou mãe, há outros que não. E portanto, aquilo que eu tenho sentido é que tem sido uma coisa um bocadinho complicada estar a estabelecer novos contactos e a conseguir novos clientes, sendo que estamos à distância e que às vezes uma chamada por Skype ou telefone ou o que for não é a mesma coisa. E portanto tem sido aquela relação de confiança que se estabelece quando há uma reunião presencial. Não é tão fácil.
Mas pronto, tem sido ok. Relativamente aos clientes, eu sinto as duas coisas. Por um lado, há uns que parece que pensam que agora, como estamos de quarentena, se calhar por eles estarem com muito tempo livre, acham que então as pessoas estão sempre à frente do computador e como estão sempre em casa, também vale todas as horas. Portanto, aqui não é para-se às 6 ou para-se às 7, é para-se às 9 ou às 10 ou às 11, ou seja, podem enviar mensagem a essa hora e acham que faz sentido responder a essa hora. Eu muitas vezes respondo porque lá está, eu não consigo trabalhar as horas seguidas todas e muitas vezes respondo, mas tento responder só àqueles que têm mais confiança e deixar fazer aqui um bocado de gestão de expectativas, até porque às vezes não consigo dizer muita coisa à noite, ou seja, tenho que estar mais fresca e mais consciente daquilo que estou a dizer ou determinadas opções que vamos tomar. E pronto, e depois há outros que também por terem filhos e por também já saberem perfeitamente que a nossa relação, pronto, sempre foi muito, muito fácil, ou já é algo longa, porque há uns que eu tenho desde que a Cato começou, conseguem perfeitamente perceber e pronto, que estamos todos numa fase difícil e que as necessidades de cada um pronto, são diferentes e há crianças mais novas do que outras, há crianças que se entretêm mais facilmente do que outras. Portanto, lá por eu ter um bebê de 10 meses, não quer dizer que outra pessoa com um bebê de 10 meses tenha a mesma facilidade ou dificuldade que eu. Claro. Ora, e o tema aqui que eu arranjei para estas nossas conversas era pais de primeira viagem, não é? Pais empreendedores de primeira viagem. E sim, tu que sempre quiseste muito ser mãe, vocês os dois, não é? Como é que está a ser esta primeira viagem? Olha, está a ser muito, muito, está a ser muito giro. E eu nunca esperei que, ou melhor, eu já sabia que íamos gostar muito, os dois. Mas há sempre aqui o fator de como é que ele será, mesmo quando está dentro da barriga, é como é que será. Antes de sabermos, obviamente, se é rapaz e rapariga, ou rapariga, entretanto pensamos sempre como é que será, será bem disposto, será isto, o que é que nós podemos influenciar nele, porque há coisas que não estamos a criar, pronto, ele tem a sua personalidade, é um ser à parte, obviamente que tem influências, mas pronto. E isso tem sido muito giro de vê-lo crescer nesse sentido e de perceber a cada dia o que é que ele faz de diferente, como é que ele reage connosco, como é que ele se mete connosco, porque ele agora já não recebe só. Antes, quando ele era muito bebê, recebia só, porque não podia fazer mais nada, ou pelo menos se dava, era um bocadinho subjetivo, éramos mais nós que sentimos do que propriamente uma intenção dele, não é? E agora não, agora ele responde, ele reage, ele fica triste quando nós jogamos, ele fica contente quando nós nos rimos com ele. Queres o quê? Queres uma bolacha? É porque nós temos... Sabes, a sensação, eu lembro, uma das sensações desta fase deles, até, não sei, se calhar até 1 ano, 2 anos, não sei, eu tive muito isto, que é, parece que os amamos tanto, e parece quase impossível, mas parece que estamos sempre a gostar mais deles. Sim. Parece que vai crescendo, porque eu acho que eles vão nos dando mais coisas, e há ali até uma idade deles, bebezinhos, que lhes parece assim, como é que é possível? Mas isto está sempre a aumentar. Logo, não é? E parece que, porque, por exemplo, no princípio eu costumava dizer que, agora ainda é, mas no princípio era mais descontrolável, digamos assim. Acho que também eram os hormônios da gravidez, que a relação que eu tinha com ele era quase umbilical, portanto era... se ele chorava, eu chorava. Se ele se ria, eu ria. Ou seja, as mudanças dele de humor eram as minhas mudanças de humor e era como se estivesse a copiá-lo porque influenciava de uma maneira quase direta. Portanto, era uma coisa que me fazia muita confusão, como é que nós estávamos tão ligados. E hoje ainda sinto, e acho que continuo a sentir sempre, que nós somos muito, muito ligados e acho que, por muito que, ou seja, acho que aquela coisa de dizerem mãe é sempre verdade, porque acho que vem de nós, portanto eu acho que há sempre aqui uma afetividade diferente e sinto que há aqui uma ligação muito profunda, mas que neste momento ele percebe que também tem essa ligação, porque acho que antes eu sabia que tinha essa ligação com ele, mas ele havia de perceber um dia, ou pelo menos sentia essa ligação, porque tinha que mamar, porque tinha isto, tinha aquilo. Neste momento ele precisa mesmo de mim, portanto, de mim, do pai, ou seja, e neste momento é só os dois porque só vê o resto à distância. Não é? Claro. Mas é giro perceber como é que ele reage, como é que ele aprende. E uma das coisas que eu comentei no princípio desta quarentena que eu comentei com o João foi que eu fiquei um bocadinho triste quando percebi que ele começou a gatinhar 3 dias antes de começarmos a quarentena. E eu fiquei um bocadinho triste quando percebi que ele tinha começado a gatinhar e eu não tinha visto. Portanto, ele começou a gatinhar na escola, mandaram-me um filme e pronto, eu não vi.
E portanto fiquei assim um bocado triste e pensar, bem, ok, isto agora vai ser para imensas coisas, vai ser, se os primeiros passos podem ser em casa, podem ser na escola, determinadas palavras podem ser em casa, podem ser na escola, por isso eu posso perder aqui muita coisa. E quando percebemos que íamos ficar em casa com ele e que íamos assistir a isso tudo, e tanto que ele agora já está a começar a andar, foi, ok, não há uma altura certa para ficar de quarentena, acho eu, e ninguém preveria uma situação destas. Mas se é para ter, eu acho que escolheram uma ótima escolha. Uma boa altura. Porque é para ser, esta é uma fase muito gira. Pois é. E eu ontem, eu tenho momentos muito difíceis, não é? Nós aqui todos fechados em casa, por vários motivos. Mas ontem estávamos ali os três no sofá, nós aqui em casa, e eu às tantas virei para eles e disse assim, e senti mesmo isso, eu disse o que senti, que foi, às tantas, há aqui muita coisa que nós vamos sentir saudades, quando isto voltar à normalidade. E esta coisa de família, de lá, não sei explicar, há muita coisa muito chata e não sei o quê, mas há aqui qualquer coisa que estamos assim os três a viver que vai deixar depois saudades, acho eu, só nesse sentido. Eu acho, muito sinceramente, que nós tivemos que nos habituar a viver dentro de casa e nós agora vamos ter que nos voltar a habituar a viver fora dela. Porque eu acho que, por um lado, nós temos imensas saudades, mas eu acho que vamos ter... É a mesma coisa quando ficamos doentes ou até nem sequer precisamos ir trabalhar, ou sentimos uma indisposição de manhã e depois, afinal, melhoramos durante o dia, mas não vamos mesmo a trabalhar, e sabe-nos bem ter um dia de descanso em casa, porque foge à rotina. E eu acho que quando nós voltarmos para o exterior e isto voltar à normalidade, porque não vai ser normal, mesmo vamos ter aqui muitas regras, acho que nós vamos ter aquela sensação de voltar para casa, se calhar não no primeiro dia, no segundo dia ou na primeira semana, mas se calhar há de haver ali uma altura em que apetece ir para casa. Vou cedo, vou buscar o do cedo, vamos para casa, vamos ver um filme, vamos jantar cedo, porque, não sei, acho que eu já me custou muito mais estar em casa e estou desejosa por sair. Nos dias de chuva custa menos estar em casa. Sim. Mas, pronto, mas confesso que acho que já estive mais ansiosa por sair. Ansiosa não é... Ansiosa de criar muitas expectativas. Então, assim, naquela... Só pensar que é mais uma semana. E, obviamente, queria que os anos dele fossem fora. Pois é. É um ano, portanto, eu acho que agora também não vai lembrar de nada, não é? Sou eu. Mas pronto. Mas eu acho que vamos ter aqui que reequilibrar muito bem outra vez as coisas e depois é tudo, não é só a vida e a parte psicológica e ele não vai para a escola provavelmente quando isto tudo voltar Pois, às tanto, antes mesmo da nossa conversa estava a ver uma notícia em que hoje no Parlamento o António Costa, não é, dizia que os próximos 15 dias são importantes, mas se isto correr como está a correr, ele gostava que as creches abrissem em maio e que as crianças, naquele período de verão, voltassem aos campos de férias, às praias e não sei o que mais. Nas creches, não sei, depois veremos. Não é? Mas eu acho que isto está sempre a mudar, isto temos que ir com calma, não é? Acho que é por aí. Porque assim, antes disso eu tinha ouvido que já foi uma notícia, pronto, não foi esta de agora, foi antes de ser reavaliado isto tudo, mas tinha ouvido que eles iam. Que eles iam. Que as creches ia ser a última coisa a abrir, pelas razões óbvias, porque eles querem garantir a distância social e com os miúdos pequeninos não conseguem garantir a distância social nenhuma. Porque eles gatinham, eles andam, eles põem brinquedos na boca que os outros também põem. E os nossos espaços também, ou seja, ia depender muito dos espaços físicos também, se há condições para estarem separados ou não. Sim, exatamente, porque uma coisa é uma criança de 4, 5 anos que já sabe estar sentada, se calhar numa secretária, fazer umas pinturas e uns trabalhos e se calhar levanta-se para ir à casa de banho ou para fazer poucas interações e há aí um espaço em que a criança ocupa, outra coisa neste momento é mais explorar a casa, portanto... Claro! Eu ando sempre atrás dele e às vezes estou com a iPad a tentar trabalhar, a ver um guião, tudo, porque ele anda por ir para casa. Portanto, anda a explorar. E eu acho que, muito sinceramente, eu não sei até que ponto é que as creches vão abrir tão cedo. Eu já estou mentalizada, mesmo se abrirem, e se não for seguro, era aquilo que eu já estávamos a conversar no outro dia, que das duas uma, ou nós decidimos, porque obviamente que entretanto o vírus não se foi embora, não acabou, não há uma vacina ainda, as pessoas não estão a ser vacinadas. Portanto, se isto, mesmo que em maio as creches se abram, provavelmente nós não vamos pôr o Duarte na creche porque há aqui um risco das duas, uma, ele vai para a creche, casa, creche, ou então, se nós queremos estabelecer aqui uma relação mínima e assídua com os restos familiares, que também estão em idades de risco, não dá. Portanto, ou é creche
ou é família. Ou é família, não é? E eu acho que nós vamos optar pela família, não obrigatoriamente por eles, porque queremos que eles fiquem com o Eduardo, porque também isso é arriscado, mas pelo menos para conseguirmos gerir aqui algumas ansiedades, porque eles estão muito ansiosos também pelo Eduardo. Claro. E, e nós não conseguimos garantir tudo, porque na creche, ele ir à creche e depois a ir ter, ainda por cima, uma constipação, que eles estão sempre constipados na creche, não se sabe se é constipação, se é o Covid-19. Que é, não é? Claro. Não sabemos. Não é isso. Isso, não sei ainda como é que vai ser, mas pronto, mas eu acho que mesmo que abra tudo ou que levantem aqui o manto, eu não sei se o Duarte vai já para a creche ou continua. Por isso acho que vamos ter que ainda gerir isto, é porque já realizada, que vamos ter que gerir. Eu vou ter que gerir aqui 2 bebés. É isso mesmo. E tem que funcionar em paralelo. E pronto, isto aqui foi imposto, mas há coisas que até nos desafiam, pronto, e são fases da vida, portanto eu vou lembrar disto mais tarde. E são aprendizagens também, uma pessoa cresce sempre. Portanto, é isso. Acho Boa. que... Olha, Rita, obrigada. Olha, eu não sei se tu tens aí um para brindar ou não. Olha, eu não gosto de vinho, mas eu tenho uma Summersby. Ótimo. Brindemos ainda não estamos feito brinde, olha a nossa. Ai, nossa. E muito obrigada aqui por esta nossa conversa. E olha, um beijinho muito, muito grande para vocês os três. Obrigada. E que isto continue assim. Vocês, acho que ajuda quando também a nossa postura é positiva. Tentamos dar aqui, encarar as coisas desta forma, portanto, sim, tem que ser. Acho que também tem que ser, porque não temos muita solução. Ainda cá te bebê. Acho que não temos muita solução quando, pronto, quando a visão é só uma. É isso. Olha, Diz adeus. Adeus. Tchau. Ele agora não está a ver. Aí eu relaxa. Olha. Tchau. Adeus. Tchau.